Fala, galera do leilão, tudo bem com vocês? Estamos voltando a gravar aqui para o nosso canal Universidade Leilão Imóvel e conforme prometido, eu estou trazendo um cara que se tornou meu amigo, né? Eu tenho o prazer hoje de chamá-lo de amigo, sabe tudo de leilão, sócio da Deumlance, Rafael Allen, doutor Rafael, não vou te chamar mais de doutor, sua primeira vez. Rafa, vou te chamar de Rafa, na verdade, né? Não tem jeito. Por favor. Rafa, fala um pouquinho, conta um pouquinho da sua história, se apresente para o pessoal aqui do nosso canal e seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite da Leilão Imóvel, o doutor Daniel aqui presente para bater esse papo. Não me chama mais de doutor mesmo, agradeço. E a partir de agora, Daniel, Rafael e no máximo o nome completo. Assim. Mas vamos lá, cara, muito prazer aqui em participar com vocês. Pô, a gente bate muito papo aí de leilão, então é como se fosse mais uma troca de ideia nossa aí, mais o que acontece no dia a dia aí já, só para trazer para o pessoal. Muito feliz em participar aqui com vocês e mandar um abraço para o André, inclusive, parceirão nosso também. E, pô, tô com uma missão difícil aqui, né? Porque episódio passado com o Pedro e com o Amorim, pô, a pressão veio agora nas costas. Então, vamos ver o que a gente consegue entregar aí, né? Não, mas a vantagem é que você é pupilo dos caras, né? Você está com os caras todos os dias, aprendeu muito, pegou muito dessa experiência e traz, né, a sua visão também, o que é muito importante. Mas, cara, conta um pouquinho da sua história, né? Como é que você começou no mundo dos leilões, como é que isso surgiu, por quê, continua até hoje, eu sei que você está há bastante tempo aí no mercado. Então, conta um pouquinho para depois a gente falar do tema que a gente vai tratar, que é um tema que muita gente pediu. A gente estava devendo também, e nada mais justo do que trazer você, que sabe muito de direito e de leilão, para falar sobre esse tema. Legal. Cara, eu sou formado em Direito, fiz Direito na PUC, sou advogado, estagiei aí a faculdade inteira em escritórios, e aí no fim da faculdade, lá no último semestre, surgiu a oportunidade de integrar aqui o quadro da Deumlance. Conheço o Amorim, o Pedro, o Breno, todo mundo desde muito pequeno, então me conheciam do lado pessoal ali, tive a oportunidade de trabalhar em alguns casos com eles nos escritórios que eu estagiei, então eles também gostaram do jeito que eu trabalhava, enfim, já me conheciam, e um ano e pouquinho depois aí deles fundarem a Deumlance, quando o negócio começou a tracionar mesmo, eles viram que iam precisar aumentar o time, eles me chamaram e eu topei o desafio. Estamos aí há mais de 9 anos juntos já. 9 anos praticamente vindo leilão todos os dias. Não tem final de semana nesse mercado, você sabe como é. Não tem férias, não tem nada, então um pouco de coisa eu já vi. Não vou falar que sei muita coisa, mas um pouco de coisa eu já vi, com certeza. Mas vamos aprofundar nessa sua trajetória. Você entrou na Deumlance como estagiário. Entrei no último semestre da faculdade como estagiário. Eram sócios e eu, basicamente. O negócio foi tracionando, foi crescendo, a gente foi conquistando o mercado. A gente se destacou bastante aí pelo material jurídico que a gente elabora mesmo na preparação do leilão, para juntar o edital no processo e tudo mais. Nosso forte sempre foi leilão judicial. E aí o time foi crescendo e como eu já estava aqui desde o começo, eu fui ensinando, o pessoal que entrava novo, a gente foi estruturando a equipe, virei gerente jurídico, fui convidado a virar sócio em 2019 e desde então estou aí, hoje eu estou como diretor operacional e jurídico aqui da D1 e o time está crescendo, graças a Deus estamos indo sempre em frente e tentando melhorar, assim, cara, acho que, na verdade, a gente se destacou exatamente pela inquietação de não deixar as coisas como são, de não deixar aquela imagem de que o leiloeiro só faz o mínimo, só faz o básico. A gente sempre tenta estruturar, melhorar, o melhor tanto para os advogados que participam dos leilões em que a gente está promovendo, como para os interessados, enfim, juízes e todo mundo que participa aí desse cenário. Então, basicamente, minha jornada profissional inteira foi aqui dentro já, e só com leilão, praticamente. Não, legal. Então, na verdade, a sua carreira de advogado, ela foi inteira construída na leiloaria, né? É uma história muito parecida com a minha, né? Eu comecei um pouco
mais velho do que você, não era estagiário, né? Eu entrei como gerente jurídico, mas também tinha um ano de formado. Isso é muito legal, e é muito legal ver que a leiloaria começou a olhar a importância de ter algumas peças-chave em suas estruturas, né? Antes de eu trabalhar com leilão, e aí eu fui conversar com vários leiloeiros, eu fui um dos pioneiros nessa função jurídica, né? Não tinha, cara, ou o leiloeiro terceirizava, mas não terceirizava os aspectos de leilão propriamente dito, edital, olhar processo e etc. Então, isso é um marco. E ver que hoje existe uma carreira e vários advogados trabalhando diretamente com leiloeiros ou com plataformas de leilão é muito legal, porque mostra realmente uma evolução do mercado e uma preocupação que o leiloeiro tem que ter de cuidar bem do produto que ele vai vender. Né? Se for um leilão judicial, a gente pode estar falando de imóvel, veículo, maquinário, mas você tem que tomar cuidado com o processo, sanar o que é preciso para trazer segurança para o arrematante. Mas nosso tema não é esse, nosso tema é muito mais polêmico do que esse, nosso tema é muito mais espinhoso do que esse, e eu acho que para a gente falar sobre o que a gente quer falar realmente, a gente precisa passar por alguns aspectos importantes de leilão. O primeiro aspecto é o famoso e temido leilão de direitos. Né? O que é esse leilão? Porque ele preocupa tanto os arrematantes. A gente vê muito influencer, muito player de mercado, advogado falando, fujam dos leilões de direito, leilão de direito é furada, é roubada, é difícil, você vai levar uma dívida com você e etc. Então, Rafa, o cara que trabalha com leilão o dia inteiro só vê leilão, cara. Vamos explicar aqui para o nosso público o que é esse leilão de direitos, cara. O pessoal tanto teme, e por que o pessoal tem muito medo desse tipo de leilão? Conta pra gente aí, por favor. Cara, esse é um tema que ele é recorrente desde que eu comecei nesse mercado até hoje, e as coisas vão mudando e a dúvida sempre permanece. Eu acho que leilão por si só, para quem ainda não é do meio, para quem ainda não estudou, não se aprofundou, não vive isso com uma certa frequência, de cara já assusta, né? O pessoal entra com o pé atrás e tudo mais. Quando a gente vai falar de leilão de direitos, então os caras entram com 2 pés atrás, quase desistindo já. Então, acho que é importante falar que, de fato, se você não sabe o que está fazendo, se você não entende o que está fazendo, só gostou do imóvel ali e fala, pô, é isso, vou entrar, de fato, eu sigo a ideia do fuja. Acho melhor você não entrar sem saber o que está fazendo. Mas isso não vale só para direitos, isso vale para qualquer tipo de leilão, porque não é uma coisa tão básica, não é um produto que você compra ali no Mercado Livre e tá tudo certo, vai chegar na sua casa e está resolvido. Assim como você destacou no começo, que até o pessoal da leiloaria está focando mais nessa parte jurídica, nessa parte de segurança da preparação do leilão, eu acho que para o arrematante isso é indispensável, para qualquer interessado em participar. Dito isso, leilões de direitos. Eu acho que tem 3 tipos principais de leilões de direitos que a gente pode trazer. Deixa eu só fazer um adendo ao que você falou. De novo, pessoal, não é um domínio que você tenha, você quer investir, quer conhecer o mercado, você tem 2 opções. A primeira é sentar a bunda na cadeira e estudar muito tema, até que você tenha segurança do que você está fazendo, que é incrível. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse tempo e essa disposição. A segunda opção é procurar um profissional habilitado que possa te ajudar nessa sua trajetória. E assim, o que eu chamo de profissional habilitado, pesquisem bem com quem você está falando, aprofunde, converse com mais de uma pessoa, né? Pô, tem muito cliente que me procura, às vezes, e fala comigo, eu falo, cara, pega uma segunda opinião se você não está tão seguro, escuta de outras pessoas. Hoje tem muito vídeo na internet falando, tem muita gente falando besteira, mas tem muita gente fazendo um trabalho sério, né? Passando conhecimento realmente. E outra dica que eu sempre dou, antes de arrematar um leilão, acompanhe leilões, faça seu estudo e não entre para arrematar. Entre para ver a dinâmica, entre depois no processo para ver como é que se desenvolveu aquela arrematação, porque isso vai te trazendo segurança
para quando você entrar num caso concreto. Rafa, fazendo esse adendo rápido sobre o que você falou, que é muito importante, né? Nós vivemos desse mercado, prezamos por isso, pela qualidade do serviço, pela qualidade da arrematação, até porque quando a gente fala de imóvel, principalmente, são produtos caros, que envolvem um sonho de vida ou uma mudança de vida financeira como investimento. Você comprar para morar, normalmente o brasileiro tem esse aspecto de sonho de ter a casa própria, e se você está comprando como investimento, você está querendo mudar de patamar financeiro. Então, em ambos os casos, a gente está falando de dinheiro alto e que traz grandes responsabilidades. Então, de novo, não dá para você comprar um imóvel que seja de 100 mil reais, colocar 100 mil reais numa operação dessa sem ter muita segurança. Muita segurança. É claro, e eu falo isso como advogado, nenhum leilão é isento de risco. O que a gente faz sempre é minimizar o risco da arrematação. Até porque, eu costumo fazer essa brincadeira, eu não tenho bola de cristal, o Rafa não tem bola de cristal, ninguém tem bola de cristal. O processo ele pode ter caminhos que a gente não consegue prever inicialmente. Mas com a experiência, com o estudo e com o conhecimento, a gente sabe formas de minimizar todos esses riscos e se aparecer alguma dessas situações um pouco mais complexas, como agir. Ou para resgatar o seu dinheiro de forma mais rápida, o que não é o ideal, ou como brigar para fazer com que aquela arrematação se concretize da melhor forma possível, para que você pegue o bem da forma mais rápida possível. Então, falando um pouco sobre isso, agora sim vamos entrar no tema, Rafa, porque eu acho que é importante. Leilão de direito, você estava falando que existem 3 possibilidades de leilão de direito, que são diferentes, e assim, isso é legal. Essa diferença desses 3 modelos, algumas é mais fácil de você arrematar, que tem menos riscos, e outras com um risco maior. E normalmente as pessoas que falam fuja do leilão de direitos falam dessa que tem um risco maior, mais perigoso. Ninguém fala dessas outras 2 possibilidades. Uma delas eu acho bem tranquilo de arrematar, inclusive. Vai lá, Rafa. Quais são essas 3 possibilidades de leilão de direitos? Então, vamos lá. Essas 3 possibilidades de leilão de direitos são direitos de um contrato de alienação fiduciária, que a gente chama de direitos aquisitivos, direitos reais de aquisição. Você pode ver de algumas formas diferentes nos editais, mas se estiverem vinculados a um contrato de alienação fiduciária, querem dizer a mesma coisa. Eu já volto para explicar. Tem os direitos de algum contrato não registrado, por exemplo, um contrato de compra e venda que não foi registrado, o famoso contrato de gaveta. E tem os direitos hereditários, que a gente chama, que são os direitos de alguém que já faleceu e ainda não foi repassado aos seus herdeiros, ou quem quer que seja. Então, esses são os 3 tipos de direito, pelo menos que eu vejo, mais comuns e com muito mais frequência do que qualquer outro tipo que possa vir a surgir, que aí eu acho que já seria um caso muito excepcional que merece, de fato, muito mais atenção, muito mais estudo. Legal. Que eu concordo plenamente com o que você disse, que eu acho que, como tudo na vida que você vai fazer, você tem que estudar, e quando a gente fala de um investimento em imóvel, que envolve um judiciário, um banco, que envolve outras partes, que às vezes é um investimento de uma vida, não tem como não querer estudar. Né? Então... Não, com certeza. E assim, vamos aprofundar nesses 3 direitos, possibilidades de leilão de direito que você trouxe aqui, que eu acho importante. Vamos deixar o de alienação fiduciária por último, que eu acho que ele é o mais comum, que a gente mais encontra aí, e o mais temido, né, pela possibilidade de você carregar a dívida deste contrato de alienação fiduciária na sua arrematação e ter que pagar o banco. Vamos excluir esse. Mas assim, rapidinho, porque o nosso tema, que a gente vai aprofundar mesmo, tem ligação com esse de alienação fiduciária. Rafa, esse leilão de direitos que a gente chamou aqui, desse contrato não registrado, né, o famoso contrato de gaveta, que é comum no Brasil, né, a gente sabe que fazer a escritura tem um custo, fazer matrícula, registrar na matrícula também tem um custo, muitas vezes é um custo elevado, e que acaba inibindo muitos brasileiros de fazer esse registro, que é super importante, pessoal. De novo, não tem dinheiro para registrar o contrato na matrícula,
pense se vale a pena comprar esse imóvel. Por quê? Porque você não é proprietário desse imóvel, você é possuidor. São coisas distintas, a gente sempre bate nessa tecla e frisa muito isso aqui nos nossos episódios. Então, comprou imóvel, registre para você ter segurança, dormir tranquilo, não ter nenhum risco de penhora em outro processo, não ter risco depois dessa sua operação ser considerada uma fraude contra credores, contra execução. Tudo isso é muito importante. Então, vamos falar primeiro, Rafa, desse modelo. O que você tem a dizer? E como é que funcionaria esse leilão e a segurança de arrematar nesse tipo de leilão? Começando e já continuando até o que você trouxe aqui, basicamente a gente fala que não está na matrícula, não está no mundo, né? Então, não tem como você defender isso depois e a dor de cabeça é muito grande. Porque tem, mas assim, envolve questões mais complexas. Então, você vai gastar com advogado o que você gastaria para registrar o imóvel muitas vezes e assim. Exato. E você vai ter que gastar os custos do registro de qualquer forma, entendeu? Depois sim. E outra coisa que eu acho legal que você falou, que é importante, o pessoal fala muito dessa burocracia, né, que o direito brasileiro traz, principalmente o direito registral, mas ele é muito importante por uma questão até de publicidade. Uhum. A matrícula é um documento público. Se você tiver lá o número, o endereço, você consegue tirar ela e fazer toda uma análise que vai trazer uma segurança. Lembre-se que nós vivemos num país que existem vários tipos de fraude, vários tipos de rolo. Imagina como é que seria no mercado imobiliário se a gente não tivesse essa segurança do registrador, né? Então, isso é importante. Eu sei que é caro, eu sei que a gente reclama que a gente paga muita coisa no Brasil, muita taxa, muito imposto, muito tudo, mas quando a gente trata de imóvel, de novo, sonho de vida, traz uma camada de segurança superior que é muito importante. Mas vamos lá, falando um pouco desse tipo de leilão. E eu sei que hoje tem leilão desse tipo no site da Deu Lance que eu estava olhando, inclusive coisa boa. Não, foi ontem o leilão, né? Foi ontem. Qual deles? São tantos, cara. Um leilão que era de direitos de contrato, que estava filezinho para arrematar, praia em São Paulo, coisa boa. Foi arrematado, a disputa foi boa. Aí, ó. Coisa boa. Leilão de direitos com arrematação com disputa aí, ó. Por quê? Quem sabia, ou sabia muito bem, nesse caso, acho que sabia muito bem o que estava fazendo. Leilão bom de arrematar. Parabéns para quem levou esse imóvel, inclusive. Não, foi ótimo. E é muito comum, como eu te disse, são vários mesmo que a gente tem no site, a gente vê isso com muita frequência. E basicamente, o que acontece? Por que estão indo direitos? Porque exatamente por não ter o registro do devedor ali como proprietário na matrícula, não tem como ser leiloada a propriedade plena em casos comuns, né? Então, uma vez que ele não está lá na matrícula, não tem como eu falar, pô, a propriedade desse imóvel está indo a leilão, porque o devedor eu sei que é o proprietário ali, porque ele tem um contrato. Então, até para fins de registro, princípio de continuidade registral, para quem já está entrando nesse meio sabe do que é, não tem como um cartório de imóveis registrar uma sequência que não seja lógica de acontecimentos. Então, por exemplo, o Daniel comprou um imóvel ali do João, nunca registrou, perdeu o imóvel em leilão, não tem como registrar do João para mim, direto, se eu fui o arrematante, sem passar pelo Daniel, sendo que ele era o devedor na ação. Então, tem que ter essa sequência lógica, o que se não for feito, provavelmente vai dar exigência na hora do registro, é mais uma dor de cabeça e tal, se não for muito bem amarrado, no caso, no processo, se não tiver toda a documentação muito bem explicada. Então, geralmente, é por isso, mas tem a questão registral, que é uma questão a se preocupar, e tem a questão também, Daniel, de que não sempre se sabe se o contrato está quitado, não está quitado, então é um risco que, se você está rematando o direito que aquele devedor tem sobre o imóvel, você corre o risco de estar se subrogando ali na posição dele em eventual contrato. Tem essa discussão também, tem gente que vai atrás do devedor, enfim. Então é algo que você tem que, de fato, saber onde está entrando, né? Não é tão simples assim. E aí é que a gente encontra dificuldade pelo que a gente está falando, né? Quando a gente fala de imóvel, quando você tira a matrícula, que é o histórico daquele imóvel, ele conta toda a história do que aconteceu, ou deveria contar toda a história do que aconteceu com aquele imóvel, é importante. E aí, por que eu acho que esse ponto registral vale a pena a gente frisar um pouco mais?
que, pô, se não tem essa sequência lógica, e você registrar, o registrador registrasse, poderia ser uma fraude. E aí seria muito mais problemático do que não ter esse registro. Agora, um ponto que muita gente me pergunta, Rafa, e aí eu vou deixar você falar, e eu vou jogar a bomba no seu colo, e você se vira, Começou. Rafael, se não está na matrícula, como é que você sabe que o imóvel é daquela pessoa? Como é que você pode levar os direitos desse imóvel a leilão sem ter essa segurança? Me diz aí, normalmente, o que você encontra nos processos para cravar? O imóvel é daquela pessoa, ela não, mas não está na matrícula e por isso estamos levando os direitos desse bem a leilão. Cara, geralmente, de alguma forma, o pessoal encontra um contrato de compra e venda, junta, intima o antigo proprietário a informar para quem foi vendido, para quem não foi, porque sabe que não é ocupado por aquela pessoa, ou por aquela empresa, ou às vezes até de uma construtora que já nem existe mais. Então, geralmente a gente vê o instrumento no processo, mas nem sempre. Então, de fato, aí, às vezes tem que ir atrás, tem que buscar, tem que tentar entender, tem que intimar. Uma coisa que não pode deixar de ser feita, acho que já é bom a gente começando a mastigar isso aqui, por exemplo, independente de você ter esse instrumento ou não, o proprietário da matrícula tem que saber que o imóvel está indo a leilão, porque está no nome dele. Pelo menos para o mundo ali, está no nome dele. Então, de qualquer forma, essa parte, essa pessoa, essa empresa vai ter que ser intimada, vai ter que ser cientificada do que está acontecendo. E nesse momento você também já pode conseguir obter mais algumas informações, né? Tem imóvel que chega sem informação nenhuma, a gente só sabe que em tese está vendido para o executado, porque em tese ele é ocupante lá há muitos anos e todo mundo sabe disso. Então é uma... Principalmente quando tem condomínio, né? Quando tem condomínio ainda, que você consegue ver os registros do condomínio junto aos registros, que esse cara está lá há muito tempo e tal, até que você consegue ter um lastro ali de documentos um pouco mais robusto. Agora, uma casa de rua, um imóvel no interior, acaba sendo mais complexo, assim, geralmente, para a gente conseguir essas informações. E nem sempre a gente consegue. Então, é um Legal. direito nu, de olhos fechados ali, que você não sabe onde você está entrando, às vezes. E se você não sabe onde você está entrando, você não consegue puxar esse histórico, aí sim vale aquela máxima. Não arremate, que você vai ter dor de cabeça. Apesar que existem algumas possibilidades depois para sanar esse vício, mas elas podem demorar e podem ser custosas. Mas como não é o nosso foco do nosso tema, a gente não vai aprofundar essa questão. Tema interessante para a gente tratar em outro episódio. Direitos hereditários. Fala um pouquinho sobre esse aí. Briga de família, aquilo que todo mundo sempre foge. Eu nunca gostei de atuar em direito de família por conta disso. O processo de família sempre tem segredo, sempre tem mágoa. É o irmão que brigou com outro irmão que rompeu, que sabe todos os segredos dele, aí aparece tudo no processo, vira aquele bafafá. É uma loucura. É sempre muito tranquilo, né? É sempre muito sossegado. Quantas vezes já não fui no fórum, na época de estagiário, e você via aquelas brigas escalando no fórum, porque o cara queria o jogo de talher, a mulher queria o jogo de lençol, eu queria aquele abajur, imagina um imóvel, né? Então, eu acho que muitas das vezes que a gente fala em direitos hereditários, o que acontece? Sei lá, o imóvel estava no nome do João e da Maria, os dois faleceram, não foi aberto inventário, não foi repassado nada aos herdeiros, e a gente sabe que tem herdeiros, são 3 herdeiros ali, por exemplo. Se algum deles é executado ali, de certa forma, tal, aí beleza, ele tem algum direito hereditário sobre aquilo que a gente não sabe qual é, que não foi definido necessariamente, ou foi definido e não foi registrado. Então, em muitas dessas vezes, a gente fala em direitos hereditários. Muitas vezes esse registro ele não foi feito pelo mesmo motivo que você trouxe no anterior, gasto. Às vezes é uma família que, de fato, não tinha muito dinheiro, não tinha muita condição, aí do nada acontece isso, tem que pagar registro, tem que pagar imposto, tem que pagar um monte de coisa e ninguém tem dinheiro. E aí deixam seguir, por aí vai por muitos anos. Então, assim, esse é um caso que eu não... que sabendo onde você está entrando, se tiver um inventário aberto, por exemplo, mesmo se tiver um inventário aberto, a gente fala com uma certa celeridade a mais ali. Mas mesmo que não tenha o arrematante ali
é um interessado que pode acabar abrindo esse inventário e tentando regularizar por conta dele. Eu não acho esse tão problemático quanto as pessoas acham. Eu acho que tem muita oportunidade boa em direitos hereditários, até porque tem muitos casos que já tem até formal de partilha expedido, você sabe exatamente o que é, o que tem que ser feito e tal, só falta o registro do formal na matrícula. Então, muitas vezes a gente vê interessado pulando fora, ou nem querendo saber do que se trata o leilão ali, e é uma boa oportunidade. Eu acho que concorda. Não, eu concordo. Eu acho que esses dois que a gente tratou aqui, eles são os mais tranquilos, porque muitas vezes eles não envolvem dívidas, né? Uhum. Assim, dívidas que eu digo como num contrato de alienação fiduciária. E você vai ter que arcar com algo a mais fora o leilão. Uhum. Esses casos, eles envolvem muito mais uma questão registral, uma questão documental, que você muitas vezes consegue sanar. De novo, aí você vai precisar de um especialista que vai te dar o caminho das pedras para resolver esse problema. Então, normalmente, quem compra muito leilão de direitos são bons advogados de leilão. Eles adoram. Assim como eu adoro também, acho que o Rafa gosta do tema, porque você, olhando, sabendo investigar bem aquele tipo de imóvel, você consegue arrematar por um preço baixo, porque vai ter menos disputa, e você consegue fazer um bom negócio, né? Outra coisa que acontece de leilão de direitos que a gente não falou, leilão de direito, posse e tal, imóvel que tem mar, perto de mar, né? Depende da região, também você nunca vai ser proprietário daquele imóvel, porque aquele imóvel pertence à União. Então, tem alguns pontos que, de novo, vale a pena olhar. Os imóveis de Alphaville, né? Tem essa Alphaville. questão agora que está crescendo no mercado lá, muita gente pergunta, o que é isso? Por que Pô, Rafa, agora tá crescendo, o negócio tá há 30 anos bombando, 1 metro quadrado caro pra caramba, você vai falar agora. 30 anos é agora, 30 anos foi ontem, pô, é pouco tempo ainda. É isso aí. Legal. Pessoal, agora a gente vai falar do leilão de direitos que mais interessa ao nosso tema e é o mais polêmico, por isso a gente deixou ele para o final. Leilão de direitos atrelados ao contrato de alienação fiduciária. Rafa, por que esse também, quando a gente está falando de leilão judicial, a gente leva os direitos do imóvel e não a propriedade? Então, esse é um tema que acabou com um pouco o cabelo que eu tinha, que é um tema que o pessoal, cara, pira, né? Eu acho que todo mundo quer saber disso, todo mundo fica tentando entender, todo mundo quer achar uma solução, e a gente vem num momento que teve uma mudança brusca, que a gente vai entrar aí agora, daqui a pouco, no tema mesmo. Pode falar. Inclusive com teses, cara, que eu já vi gente fazendo, falando, puta, dá certo sempre, deu certo em um processo, tentou em 10, nos outros 9 deram errado. E tiveram que pagar a dívida do contrato. De novo, cuidado com quem você está se consultando. Pessoal, tem muita coisa que dá sim para fazer, mas o cara te dá certeza que vai dar certo, é uma insanidade. Então, não comprem esse tipo de imóvel achando que você não vai ter que pagar a dívida. Pense sempre no pior cenário. Terei que arcar com a diferença do valor do contrato de alienação fiduciária. Existem algumas situações que você não vai ter que pagar? Existem. Mas não é regra, é exceção e demanda alguém que saiba muito bem o que está fazendo do outro lado. Mas vai lá, como é que é esse leilão de direitos? Por que a gente fala em direitos quando a gente fala em alienação fiduciária? Porque o devedor ali, ele de fato não possui mais a propriedade plena do imóvel, não chegou a possuir a propriedade plena, né? Ele passa a propriedade do imóvel para o banco ou para a instituição financeira com a qual ele fez o financiamento, a alienação fiduciária, e ele fica com a posse direta, mas a propriedade indireta, vamos dizer assim, para ficar mais fácil para o pessoal entender, porque o banco, a instituição financeira ali, fica com a propriedade resolúvel, que eles chamam. O que isso significa? O imóvel é do banco até que se cumpra alguma obrigação que eles contrataram ali, que geralmente é o pagamento do financiamento. Então, acabou de pagar o financiamento, aí sim o banco passa a propriedade
para quem era o devedor. E aí sim, esse devedor passa a ter a propriedade plena do imóvel. Enquanto isso, ele tem uma expectativa de direito de ter a propriedade. Ele tem um direito real de aquisição. Só que, de fato, essa propriedade plena só vai se configurar quando ele quitar o contrato que ele tem com a instituição. Porque ele deu um imóvel. Legal. Então, vamos lá, cara. Aprofundando um pouco no que você falou bonito demais, então nem tem muita coisa para acrescentar. Pessoal, o que o pessoal muitas vezes não sabe é que a alienação fiduciária ela é um tipo de garantia utilizada em operações de crédito. Então, alienação fiduciária não é, puta, meu, imóvel, pá, não. É a garantia de que, se você não pagar a dívida, você vai perder aquele bem. Ponto. Então, primeira parte que eu acho muito importante. Alienação fiduciária igual garantia. Não pagou, o banco está seguro de que existe um bem ali que vai pagar a dívida ou parte da dívida. Isso serve para bens imóveis, que a gente está falando aqui, focando, e para bens móveis também. Pô, alienação fiduciária em carro é super comum. Super comum. Então, vamos lá. Você chega lá, quer comprar um imóvel, você não tem o dinheiro, você vai bater no banco, vai lá discutir taxa de juros, tal, e tá alta pra caramba, operação nesse momento complexa de fazer, porque você vai pagar por muitos anos uma taxa de juros embutida muito alta, mas também não é o nosso tema aqui, não é o nosso foco. Vai bater lá no banco e falar, banco, preciso de dinheiro para comprar o imóvel dos meus sonhos. R$1 milhão eu não tenho, cara, eu tenho 300 mil, posso pagar 30%. Tá bom, você vai financiar 700 mil, o banco vai te emprestar esses 700 mil, vai pagar o imóvel, pagou o imóvel, vai falar, tá bom, eu estou te emprestando 700 mil, mas eu preciso de uma garantia, que se você não me pagar, que eu vou recuperar o meu dinheiro, ou parte do meu dinheiro, tudo bem? Tudo bem. Aí o que o banco faz nessa operação? Coloca esse imóvel como garantia da dívida, certo? Inclusive, temos muitos leilões retomados desses imóveis de garantia, que são os leilões de alienação fiduciária, leilões extrajudiciais e etc., que também não é o nosso foco, tá? O que acontece? Esse cara, Rafael, ó a cara de devedor que o Rafa tem, fez essa operação com o banco, comprou o imóvel dele de R$1 milhão, está feliz da vida, está morando, mas ele começa a passar por uma situação financeira difícil ali, ele não consegue pagar contra a alienação fiduciária. O que acontece? O banco vai fazer a retomada, vai levar nos 2 leilões obrigatórios que a lei de alienação fiduciária fala. Se não vender, vai consolidar a propriedade em nome do banco, esse imóvel passa a ser do banco a propriedade plena. E aí o banco faz o que quiser com esse imóvel. Normalmente vende em leilão, né? E aí a Caixa, por exemplo, é a licitação aberta, venda direta online. Mas existe uma outra possibilidade, que é o Rafa não consegue pagar o imóvel ou ele está priorizando pagar o imóvel e tem outras dívidas no nome dele. E aí eu, Daniel, que tenho cara de milionário, olha só, emprestei o dinheiro para o Rafa está me devendo. E aí o que eu tenho que fazer? Entrar com uma ação cobrando o Rafa. A gente vai discutir aí no processo, tal, ganhei o processo, eu vou executar essa dívida do Rafa. E aí que começam alguns pontos interessantes. Eu executando essa dívida do Rafa, vou ver que ele tem um imóvel que está ali em nome dele, mas que tem um contrato de alienação fiduciária registrado nessa matrícula. Pessoal, ponto importante, isso vai estar na matrícula do imóvel, tá? O banco sempre vai registrar a alienação fiduciária na matrícula do imóvel, até uma garantia da publicidade, etc. Então, na hora que eu puxar essa matrícula para ver os bens que tem no nome do Rafa, eu vou falar, opa, o Rafa tem um imóvel, mas está como garantia do banco. Mas o Rafa não tem mais nada no nome dele. O que eu vou fazer? Vou falar, juiz, penhora os direitos desse imóvel para pagar minha dívida. O que o Rafa já pagou para o banco, eu quero que você venda em leilão, né, os direitos sobre esse contrato. Então, daí surge o leilão de direitos. O leilão ele é judicial, atrelado a um processo, e o que vai acontecer? Né?
No processo, vai ter que intimar o banco para trazer algumas informações. E aí entra alguns pontos importantes. Qual que é o grande problema desse leilão de direitos? Em regra, 99,9% dos casos, o pessoal, o oficial de justiça, o avaliador, ele avalia o valor da propriedade do imóvel. Ele não avalia o valor dos direitos. Então, esse imóvel ele acaba ficando caro, por quê? Como esta garantia é uma garantia real, ela se sobrepõe a tudo e a todos, quem comprar esses direitos vai ter que pagar o valor remanescente do contrato de alienação fiduciária. Ele vai assumir essa posição nesse contrato. Então, você é devedor do banco. Então, o primeiro cuidado que você tem que tomar é ver essa avaliação. Essa avaliação foi feita sobre o valor dos direitos realmente ou sobre o valor do imóvel? Se for sobre o valor do imóvel, cara, luz amarela piscando, muito cuidado. Então, tem que aprofundar bem essa relação. Então, a gente chegou aqui, como é que funciona esse leilão dos direitos. Mas, o nosso querido STJ tem tratado sobre diversos temas de leilão, e aqui eu acho que a gente entra no assunto principal do nosso episódio. Acabou tendo um julgamento aí que é super importante para o tema, e trata de uma dívida específica, que são as dívidas condominiais desses imóveis alienados fiduciariamente, tá? Isso vale destacar bem, né, Dani? O que a gente vai falar aqui é de casos de execução condominial que envolvem imóveis que têm alienação fiduciária. Não é uma execução comum, não é uma ação de cobrança qualquer, não é qualquer outro tipo de ação. A gente está falando de ação de execução condominial. E assim, então, pessoal, vamos lá. Exceção não é regra. Então, viu o leilão de direito que a gente está falando aqui, não vai se aplicar. O que você vai ter que ver? Se o exequente da ação é o condomínio e se essa dívida tem natureza condominial, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto importante. Segunda questão que eu quero trazer é que esse tema ele foi julgado pela sessão do STJ, segunda sessão, e não pelas duas turmas que tratam de direito privado, que são a terceira e a quarta. Inclusive, as duas turmas divergiam sobre esse tema. Uma tinha um entendimento, depois você fala qual que tinha qual entendimento, Rafa, que eu sei que você estudou isso pra caramba. Mas vamos lá. Uma das turmas tinha um entendimento de que você poderia, nesse caso excepcional, levar a propriedade a leilão, e a outra falava que não, que o contrato ele é absoluto, ele é um direito real de garantia, então ele se sobreporia a todas essas questões. Então, você teria sim que levar direitos independente da dívida ser condominial, tá? E aí, os caras tinham que resolver. Duas turmas do STJ, cara. Órgão máximo julgando ali questões infraconstitucionais. Uma falando banana, outra falando jabuticaba. Não dá. Tem que pacificar. E aí começou a ter os temas ali pipocando nas duas turmas, né? Falaram, não, vamos levar para a sessão, segunda sessão de direito privado, segunda sessão do STJ ali, vamos julgar. Então, juntou os ministros das duas turmas, da terceira e da quarta turma, e foram resolver a questão. E a questão está resolvida. Rafa, como é que a segunda sessão do STJ pacificou a questão? Vamos lá, já que você me botou na fogueira, eu olhei aqui para relembrar, e a terceira turma entendia que o imóvel não podia ser penhorado, que tinham que ser os direitos, enquanto a quarta turma achava que tinha que ser o imóvel. E aí a gente vai explicar o porquê disso e tudo mais. O que foi decidido? Foi decidido que em ações de execução condominial que envolvem imóveis com alienação fiduciária, pode ser penhorada a propriedade do imóvel. Agora, vamos falar, Rafa, uma coisa que eu acho que a gente esqueceu que é importante para a gente dar esse tom também.
A dívida condominial, ela Uhum. assusta muitas pessoas nessas transações imobiliárias, porque ela é uma dívida próprio terreno, né? E o que que isso significa? Que essa dívida, ela cola no imóvel, vai, para falar de uma forma bem simples. Essa dívida, ela não é da pessoa que é proprietária do imóvel, como é uma conta de água, de luz, de internet, se é que alguém ainda tem telefone fixo em casa, telefone. Essas dívidas, elas são personalíssimas, né? Essa dívida, ela é do Daniel. Se eu assinar um serviço de internet, quem é responsável por essa dívida sou eu. Se eu fizer isso com um contrato de luz, de água, etc., é a mesma coisa. Tanto é que a gente consegue fazer, por exemplo, o locador de imóvel colocar essas contas no nome dele. Por quê? Porque ela é personalíssima, não impacta em nada no imóvel. Se esse cara deixar de pagar, a operadora de energia vai ter que cobrar dele. Agora, quando a gente fala de condomínio, de PTU, é um pouquinho diferente. Essa dívida cola no próprio imóvel. Então, se eu sou proprietário desse imóvel e estou devendo condomínio e eu vender esse imóvel para o Rafa, cara, se o Rafa não olhou que tinha dívida de condomínio em aberto, a partir do momento que ele se tornou proprietário desse imóvel, essa dívida é dele. Então, se eu estiver devendo R$ 1 milhão para o condomínio, Rafa, se ferrou, cara. Você pagou o imóvel para mim, peguei o dinheiro, coloquei no meu bolso, te dei um tchauzinho e te deixei com uma dívida de R$ 1 milhão. Então, por isso, é super importante quando a gente vai comprar um imóvel no mercado tradicional, a gente olhe bem essas questões de dívida e a gente tira aquele batalhão de certidão. É certidão pra caramba, né? Para quê? Para ter segurança nessa operação de que o comprador, primeiro, não é devedor em nenhuma ação que vai te dar problema nessa compra, e segundo, que você não está assumindo nenhuma dívida referente ao imóvel, atrelada ao imóvel, que vai seguir o imóvel para quem ficar com esse imóvel. Então, esse é um ponto importante. Quer falar mais alguma Eu coisa? acho que eu acho que nesse sentido, na minha opinião particular, é mais complexo você fazer uma compra e venda tradicional do que em leilão. Por quê? Porque no leilão, essa diligência toda, em tese, ela já vem resumida no edital, olha. Então, no edital tem que constar os débitos tributários, tem que constar os débitos condominiais, tem que constar todos os ônus e gravamentos constantes na matrícula, enquanto numa compra e venda tradicional, você tem que ir atrás de tudo isso, em regra, né? Para se resguardar, para se garantir. E a lei é outro ponto legal, né? A gente tem a história aqui no Brasil, a lei não pega muitas vezes, o que eu acho um absurdo. Lei é lei, tem que ser seguido, tá lá. Você pode discutir entendimentos da lei, né? Pô, se aplica dessa forma ou se aplica de outra forma. E a lei no Brasil, com relação ao leilão de imóvel, ela é muito benéfica também nesse aspecto, porque o 130 parágrafo único do CTN fala que a dívida tributária vai ser subrogada. Inclusive, teve um julgamento recente também do STJ sobre a questão, pacificou o tema, dívida tributária subroga no valor da arrematação. Não sobrou dinheiro no processo para pagar, o arrematante não é responsável por essa dívida. Pacificado, STJ, não tem mais discussão. Se o juiz não seguir, você vai recorrendo até chegar no STJ, acabou. Você vai ganhar. E com relação ao condomínio, também tem o 908. Esse aí já é um pouco mais polêmico. Que não pegou tanto. O famoso ali não pegou. E assim, mas vai chegar uma hora também que o STJ vai ter que pacificar. Então, a lei, nesse aspecto, protege o arrematante. Isso é legal, a gente sempre fala que, porra, a lei não fala, eu até falei palavrão, a lei não fala sobre o arrematante, pô, você joga lá no Código de Processo Civil mesmo, não existe uma vez a palavra arrematante escrita no código inteiro, isso é complicado. Mas eu acho que o judiciário vem cada vez mais olhando com carinho para o arrematante, porque sabe que o arrematante chega ali para resolver um problema, certo? Agora vamos falar do julgamento do STJ, julgamento importante. O Rafa, por que que o STJ, primeiro, o que o STJ entendeu? Como é que pacificou essa questão? E nem foi tão pacífica, foi um 5-4 apertado, 9 votos, ganhou por um votinho esse entendimento que o Rafa vai falar agora. E é legal a gente destacar isso, né, Dani? Porque, como você disse, no CTN, que já é um código antiguíssimo,
só foi ter o tema pacificado no STJ agora, também, no fim do ano passado, se eu não me engano, foi essa decisão, esse tema. Então, as coisas estão caminhando para se alinharem pela jurisprudência mesmo, né? Enquanto não se resolve pela lei. Agora, voltando para CTN é de 66, cara. E Pois outra é. coisa que eu tenho que dizer, o CTN foi recepcionado pela Constituição como uma norma forte, é um direito forte, né? Já que trata de direito público. E assim, cara, a gente está falando que o tema foi pacificado em 2023, acho que foi 2023 esse julgamento, final de 2023, ou final de 2024. Foi um dos dois aí. Foi 24. Então, assim, 24. Olha o tempo que demorou para essa questão ser pacificada. Então, assim, as coisas demoram, o que é um problema, mas uma hora se resolve. E eu acho que hoje está mais rápido também. Mas vamos lá, agora vamos para o tema valendo. Vamos lá. O voto vencido e o voto vencedor ali, da divisão que foi bem apertada, como você falou, foram 5-4. Os dois votos são bem robustos. Eles trazem pontos de vista diferentes, eles trazem questões que eles tentam trazer a título de comparação, a título de analogia. Eu, sinceramente, acho a decisão interessante, no fim, como ela ficou. Não acho que foi ideal. Acho que foi mais uma tentativa de remediar uma situação que estava acontecendo, sem necessariamente pensar na origem disso tudo e eventuais consequências de uma forma mais ampla, que acho que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas vamos trazer aqui, basicamente, o voto vencido no sentido de que só poderiam ser penhorados os direitos reais de aquisição, porque o credor fiduciário não pode ser responsabilizado pelas dívidas do devedor fiduciante, que isso tem previsão na lei da alienação fiduciária, que isso tem previsão nos códigos, que isso já é um entendimento muito antigo, desde o Tribunal de Recursos que tinha antigamente, e eles entendem que isso afetaria muito uma questão legal mesmo, do como você vai expropriar o bem de alguém que não é parte daquela dívida. É o que eles dão a entender. Se ele não é o devedor de cara, por que ele vai perder aquele bem? Então, esse foi um ponto ali, de modo mais geral, a gente aprofunda já do voto vencido. Enquanto o voto vencedor foi no sentido de dívida próprio terreno, tem que prevalecer a garantia real, porque a propriedade resolúvel não é uma propriedade absoluta e não tem que se diferenciar de outros tipos de propriedade. Então, é um devedor solidário ali, credor fiduciário que pague a dívida condominial e depois entre com uma ação de regresso contra o devedor. E assim funciona porque não pode prejudicar o condomínio. Então, assim, de forma bem ampla, antes de aprofundar... Não pode prejudicar a coletividade, né, Rafa, nesse caso. Como o condomínio envolve várias pessoas, essas pessoas não poderiam ser prejudicadas pelo ato de um só da garantia desse imóvel. E até traz a situação de, imagina se todos os condôminos adquirem as unidades com alienação fiduciária, ninguém nunca mais paga condomínio, acabou. Então eles entram, um dos votos é voltado muito, tipo, garantia real prevalece aos débitos próprio terreno, porque é diferente, não pode ser afetado o banco, e é isso. Já que é garantia, não é propriedade, né? Perfeito. E eles até falam da lei, né, que por exemplo, o credor fiduciário, ele só passa de fato a ser responsável pelos débitos tributários e condominiais do bem após a emissão da posse, que vem após a consolidação da propriedade. Então, eles partem desse pressuposto. Enquanto o outro fala, não tem essa, dívida próprio terreno é dívida próprio terreno, como o próprio termo diz, no latim, próprio terreno é como se fosse acompanha a coisa, ela acompanha a coisa e não a pessoa, então se você está considerando como proprietário ali, a responsabilidade é sua e ponto. É uma decisão boa num curto prazo para quem quer arrematar imóveis em execução condominial com alienação fiduciária, que a galera está voando agora, está se baseando nessa decisão do STJ e tudo que mais antes ou talvez... menos, né? Muita gente com dúvida, muita gente com medo, muita gente perguntando, será que pega? Vi muito edital
levando direitos em vez de levar a propriedade. A gente entra nessa que eu tenho uns casos bons disso para falar. Mas, Jesus. em tese, enfim, essa decisão, na minha visão, essa decisão do STJ resguarda totalmente, né? Acho que O arrematante. o arrematante resguarda totalmente. Concordo. Então, quem quiser aproveitar, essa é a hora e vai para cima. Mas, dito isso, lógico, analisando cada caso, brincadeiras à parte, eu acho que essa decisão, no fim das contas, foi para resolver um problema latente de forma breve nesse sentido, sem pensar que por que a gente teve um aumento tão grande de contratos de alienação fiduciária nos últimos anos? Por que a alienação fiduciária pegou tanto desde que surgiu, por exemplo, em substituição à hipoteca ali, que antes era o principal instrumento para esse tipo de aquisição? Porque exatamente o banco conseguia facilitar esse crédito, facilitar as formas de pagamento e tudo mais, tendo a garantia do imóvel. Com Da essa retomada decisão, rápida, né, Rafa? da retomada rápida, e que ele não ia sair no prejuízo. Agora, com essa decisão, que no fim das contas, ela, no melhor dos mundos para o banco, ela traz pelo menos muito mais trabalho para o banco, ali de ter que ficar atento na ação, tem que entrar rápido. Os votos falam até em paga a dívida, se coloca no lugar do exequente e cobra de forma regressiva do devedor. Eu acho que isso, no médio e longo prazo, vai vir a afetar essa questão do crédito. Se de fato permanecer dessa forma e se de fato não chegarem num ponto médio que seja de melhor interesse para todos os envolvidos. Então, eu acho que muita gente comemorando, assim que saiu a decisão, pô, agora é isso, é festa, vamos arrematar tudo que tem alienação fiduciária. De fato, do jeito que está, eu acho que facilitou e trouxe muita segurança para a vida dos arrematantes. E a gente, falando aqui do lado do leiloeiro, também melhora muito a questão de venda desse tipo de leilões, mas isso pensando no agora, nos casos que a gente tem no site hoje. Agora, isso mais para frente, eu acho que talvez diminua muito o volume de leilões envolvendo esse tipo de bens. Na verdade, o que eu concordo com você. Inclusive, no dia que saiu a decisão, no dia seguinte, a decisão, se eu não me engano, saiu numa quinta-feira, sexta-feira eu vi, e trouxe um vídeo aqui para o canal da Leilão Imóvel, um vídeo curto, de 3 minutos, falando superficialmente sobre o tema. Né? Não me aprofundei, inclusive acho que eu fui o primeiro a falar sobre a questão, pontinho para mim. E eu concordo com você, porque assim, o banco, cara, ele empresta um dinheiro mais barato, entre aspas, porque ele sabe que ele vai recuperar rápido esse dinheiro se ele precisar, né? Se o cara deixar de pagar. E como é que é essa recuperação rápida? A lei de alienação, ela traz um processo todo extrajudicial para a retomada do bem pelo banco, para o banco consolidar esta propriedade em seu próprio nome. Então, cara, assim, eu lembro que eu na escola, antes de 97, 98, 99, tinham pais de colegas meus que tinham contrato de alienação fiduciária não, contratos de financiamento de imóvel, que a garantia era hipoteca. Cara, o cara falava abertamente que não pagava e que ia ficar no imóvel mais 15 anos. E ficou. Porque tinha que judicializar, o banco tinha que entrar com uma ação, discutir nessa ação, e o cara lá morando no imóvel, sem pagar o contrato, a garantia era a hipoteca, e demorava demais a retomada desse bem. Demais. E a lei de alienação fiduciária, ela trouxe essa celeridade. Então, hoje, o cara que pensa assim, não vou perder meu imóvel se eu deixar de pagar. Não, você vai. E mais do que isso, você vai perder o seu imóvel de forma rápida. 3, 4 meses, cara, o banco faz todo o processo, leva seu bem a leilão e acabou. Acabou. Porque se ele vender nos 2 leilões obrigatórios, o arrematante vai se tornar dono desse imóvel, a partir do momento que ele registrar. E se ele não vender, o banco vai consolidar a propriedade em nome próprio. Aí sim, ele vai ter a propriedade plena do imóvel e você perdeu o que você pagou ali para o banco nesse período,
né? E se ele vender por um valor maior do que o valor da dívida nos 2 leilões obrigatórios, ele é obrigado a te devolver essa diferença do valor, tá? E o que eu acho legal, o banco, ele assume uma posição agora um pouco mais complexa nessa operação. Por quê? Criou-se uma exceção para o banco não ter essa garantia fortíssima que ele tinha daquela forma. Então, dívidas condominiais, o banco já não tem essa garantia forte. Ponto importante, o banco vai ter que ser intimado do leilão, né, da situação ali que está acontecendo no processo, para se manifestar ou pagar a dívida, como o Rafa falou. Agora, pensa comigo. Cara, esse cara tá ferrado. Ele não está pagando o condomínio da casa dele. Não sei se ele está pagando contrato de alienação fiduciária ou não. Pode ser que não também. E aí a gente vai cair num problema. Na corrida para o banco executar isso primeiro que o condomínio, que é uma possibilidade, aí o banco faz esse leilão extrajudicial, acabou o problema, né? Mas se isso não acontecer, se o cara estiver pagando o contrato de alienação fiduciária, porque a retomada da execução no processo de leilão é mais demorada do que a retomada do bem pela lei de alienação fiduciária, se o cara tiver que optar, o que ele fala? Opa, eu paro de pagar o condomínio, mas pago o contrato de alienação. Beleza. Vou discutir na ação, vai demorar um pouquinho mais, tal, eu ganho um tempo morando nesse imóvel. Perfeito. Aí, o que vai acontecer? Na verdade, a discussão ali da decisão do STJ está muito atrelada à penhora, né? Se você pode penhorar os direitos ou a propriedade plena do imóvel. E ficou entendido que dívidas condominiais você pode penhorar a propriedade, desde que você fale para o banco, aparece no processo e eu estou te dando a chance de pagar a dívida. Tá bom, o banco pode falar, para mim é mais negócio pagar a dívida. E aí tem um segundo problema. A garantia real desse imóvel está atrelada ao contrato de alienação fiduciária. Ela não está atrelada ao condomínio. Então, o banco, para cobrar essa dívida condominial, vai ter que fazer o quê? Entrar com uma ação de regresso contra o devedor do condomínio. Então, mais um gasto para o banco, que vai ter que movimentar o judiciário, pegar esse crédito, vai gastar com advogado e cobrar essa dívida. E aí, se esse imóvel tiver que ir para leilão por conta da dívida de condomínio, vai o quê? Essa dívida não é mais de condomínio. Essa dívida é uma dívida normal. E esse cara tem o contrato de alienação fiduciária pendurado com o banco, então você vai levar os direitos do imóvel que está o banco garantido a leilão. Complicado. Então, o que eu não gostei muito da decisão, apesar de achar que a decisão é maravilhosa para os arrematantes, maravilhosa, é uma baita vitória para os arrematantes, é uma baita vitória para os condomínios e uma derrota para os bancos. Assim, uma baita derrota para os bancos. O ponto aí é, será que, no longo prazo, pensando na economia brasileira, no sonho da casa própria, no financiamento, o banco não vai cobrar mais por conta desse risco embutido? Será que o banco não vai ser mais criterioso nessas análises por conta do risco embutido? Será que o banco não vai colocar agora uma cláusula no contrato de alienação fiduciária falando, se o cara que emprestei dinheiro não pagar o condomínio, eu vou tomar uma medida XPTO? Porque não tinha isso. Então, quando o ministro fala que o banco tem condições de forçar o cara a pagar o condomínio ou tem condições de recuperar esse dinheiro, eu discordo um pouco. Eu acho que o banco vai ter mais trabalho, mais gasto e vai demorar mais, o que torna a operação mais complicada. Mas, de novo, ponto de vista do arrematante, cara. Excelente decisão. Excelente decisão. Hoje, você tem que tomar cuidado nos leilões tradicionais com essa questão dos direitos, alienação fiduciária, etc. Nesse caso, não. Você vai comprar propriedade.
você vai conseguir registrar esse imóvel na matrícula. Vai passar por cima da garantia real. Por cima. Não interessa se tem garantia real nesse caso ou não. Você vai se tornar proprietário, ponto final. Esse imóvel é seu, sem nenhuma dívida atrelada a ele. Por quê? O processo vai pagar a dívida condominial e você não tem que pagar o contrato de alienação fiduciária porque está levando a propriedade e não os direitos. Ponto. Ponto. Mas vamos lá, Rafa, eu falei pra caramba. Quero saber de você. Na prática, deu um lance, muito leilão. Acompanho o site de vocês e vi já as duas situações recentes. Tanto imóveis com dívidas condominiais sendo levado à propriedade do bem, leilão do imóvel, como vi alguns editais que eu fiquei chocado, inclusive um deles te mandei um WhatsApp falando, porra, você é burro, como é que você não viu isso? Tem que levar a propriedade, não os direitos, né? E aí você falou, não, cara, não é bem assim, é uma situação excepcional. Aí eu fui vendo o processo, primeiro xingar, para depois ir para o processo. E lá no processo o juiz determinou que fossem levados os direitos. Fala um pouquinho, está vendo na prática, isso impacta. Tá. Cara, eu acho que na prática essa decisão foi boa também, porque muitos dos casos que envolvem alienação fiduciária ficam invendáveis para a gente, porque os bancos não estão nem aí. O que acontece? O banco é intimado, é oficiado, é apresentar a posição atual do devedor, o saldo do contrato, etc. E eles simplesmente não aparecem, eles não informam. Então, geralmente, qualquer tipo de ação que envolva uma alienação fiduciária, eu vou te falar que não é pouco, tá? Pelo menos 50% dos casos a gente não tem informação do valor devido do contrato. Então, como que a gente está leiloando direitos, ou seja, a posição do devedor naquele contrato, sem saber qual o valor da dívida? Então, todos esses casos, no fim, apesar de serem aparentemente bons, tal, é no escuro, e o que a gente recebe é uma chuva de propostas condicionando a quitação do contrato de alienação fiduciária, ou condicionando a apresentação do valor pelo banco para ver se dá seguimento ou não à proposta, e de fato não tem o que fazer. Então, acho que essa decisão, querendo ou não, talvez não do jeito ideal, mas ela faz o banco se movimentar e ser mais ativo nos processos em que esses imóveis são envolvidos. Esse é um ponto positivo. Não sei se do jeito que deveria, mas pelo menos a gente tem visto de fato que os bancos estão aparecendo mais nos processos agora. Isso é uma vitória. Notícia. Cara, Notícia. isso não tinha antes, era muito difícil. Demorava porque ele tem uma garantia muito forte, né? Sim. Então, o banco ele pode se acomodar nessa situação, falando, não, cara, eu tenho uma garantia muito forte, eu resolvo o momento que eu quero fazer essa retomada aqui, uma hora que eu estou mais tranquilo e tal. Então, isso é realmente um problema. Perfeito. Mas agora, por mais que tenha saído essa decisão do STJ, no sentido de a propriedade e tal, eu ainda estou vendo muita resistência, seja das partes em defenderem que vá a leilão dessa forma, seja dos juízes mudarem ou retificarem uma penhora que já foi feita lá atrás. Como eu te disse no caso que você me mandou, pô, tava viajando lá no meio das férias, só recebi um áudio xingando aqui e tal, falei, caramba, deixa eu dar uma olhada direito. Mas tem decisão expressa do juiz falando para ele nos direitos. O leiloeiro, ele não é parte, ele é auxiliar do juiz. Ele pode sugerir algumas questões para sanear o processo, para arredondar o processo, da forma como é feita, mas ficar batendo e requerendo e reiterando, não tem como, porque o juiz, ele simplesmente dá uma decisão no sentido de o leiloeiro não é parte e não tem que pleitear direito alheio, por exemplo. E pior do que isso, né, rapaz? Se você faz isso, se você insiste, cara, quantos leiloeiros tem em São Paulo hoje, por exemplo? Cara, você não quer fazer meu leilão desse jeito? Oh, que pena, tem mais 500 leiloeiros que querem. Só leiloeiro, né? E a destituição vem, a nomeação de outro vem, enfim. Então, ainda tem muita resistência, ainda tem muito advogado que nem sabe que isso aconteceu, que essa decisão saiu. Cara, a gente estava com um caso aqui, para você ter uma ideia.
a gente fala em direitos quando é contrato de alienação fiduciária. Mas quando o imóvel tem hipoteca, a gente não fala em direitos, a gente fala em propriedade, porque está no nome do devedor e tem um artigo do Código Civil que fala que a hipoteca se extingue com a arrematação, desde que o credor hipotecário tenha sido intimado. E aí pegando um caso, beleza, penhora dos direitos do devedor por conta da hipoteca, e tudo foi seguindo nessa forma. A gente fez da propriedade, informou a propriedade se extingue com a arrematação, colocou no edital, artigo do Código Civil e tal. Arrematado, o juiz deu uma decisão antes de homologar a arrematação. Se isso acontece até em relação à hipoteca, imagina o quanto a gente não vê isso em relação à alienação fiduciária. E a gente fica numa posição difícil, a gente fica numa posição complicada, a gente alinha com o advogado, fala assim, ó, para o advogado arrematante explicar e tal, enfim. Agora, é complexo, porque não tem como a gente virar e falar assim, ó, juiz, retifica essa penhora aqui, porque agora o STJ falou que não é mais assim. E é isso, né, Rafa? Porque não é só levar a propriedade a leilão, mudar ali a palavrinha, montar o edital e acabou. Em tese, você tem que mudar toda essa cadeia, né? Tem que notificar o registro de imóveis para colocar na matrícula que não é a penhora sobre os direitos e sim sobre o imóvel, né? Isso leva um tempo, isso atrasa o andamento do processo. Então, é uma situação ainda muito nova, muito complexa, que vai ter muita água para rolar. Mas, assim, hoje a gente tem uma decisão que, cara, de novo, uma decisão que não vai mudar tão cedo, acredito eu. Tá ali, STJ, sessão, não turma. Então, ela vai ter que acontecer. O ponto que eu costumo dizer bastante para o pessoal que me procura, né, alunos de mentorias que eu dou aula, quando trago esse tema, tem meu WhatsApp e me manda perguntando de casos concretos, o que eu costumo dizer? Pessoal, o que a gente tem que analisar é que a arrematação, principalmente quando ela é de investimento, é tempo, é dinheiro. O seu cliente, ele está preparado para entrar numa discussão judicial que pode demorar? Primeira pergunta que você tem que fazer para ele. Se sim, eu acho uma arrematação extremamente segura. Por quê? Na pior das hipóteses, eu costumo falar muito isso, o pessoal fala, você é maluco, não sei o quê. Cara, se você cuidar bem do dinheiro que está depositado no processo, você vai recuperar o seu dinheiro corrigido. Ah, cara, Selic é 15%, pá, tal, eu sei. Custo de oportunidade. Selic é 15%. Se você acertar a mão nessa arrematação dê certo, cara, você pode ganhar 50, 60, vai variar de caso a caso, principalmente esse tipo de leilão em que as pessoas fogem. É muito mais fácil você ter uma lucratividade maior. Agora, você tem o risco processual de que pode cancelar a arrematação por alguns entendimentos tal, o que eu acho difícil, tá? A não ser nesse caso que o edital traga que é direito, você compra e fala, não, cara, eu quero a propriedade por decisão do STJ. Dá para fazer? Dá. É mais difícil? É mais difícil. Mais difícil. Porque aí vai ter a questão do edital, que você aceitou, pá, se torna um pouco mais discutível. Mas, assim, o que eu acho legal da decisão é que, hoje, por mais que você arremate direitos, eu acho que você pode brigar pelo cancelamento da arrematação por conta da decisão do STJ. E aí, o que eu entendo? Que você não vai assumir a dívida do contrato. Isso, para mim, ficou muito claro. Porque aí houve um erro na cadeia toda do leilão. Cadeia toda do leilão, se tem erro, esse leilão tem que ser anulado. Se o leilão for anulado, você não perdeu dinheiro e você não precisa assumir a dívida do contrato de alienação fiduciária. Então, eu acho que é um ponto muito positivo. E isso traz segurança, porque o que trazia muito medo nesses leilões de direitos de alienação fiduciária? Primeiro, não saber o valor da dívida para você fazer uma análise mercadológica decente. E ainda Pô, vale a traz pena em eu casos arrematar que e não pagar a envolvem dívida? condomínio, né? Oi? Aí ainda traz muita insegurança em casos que não envolvem condomínio. Não, com E isso certeza. continua igual. Então, Com só para não certeza. confundirem aí, não esqueçam que a gente está falando só de condomínio. Não, a gente tá batendo aqui na decisão
tema específico, exceção à regra. Isso é uma exceção. Não se aplica em todos os casos, pelo amor de Deus. Viu que não é condomínio, vai arrematar direitos, vai carregar o contratinho para você. Essa é a regra. Ah, Daniel, puta, eu vi um caso que o cara arrematou direitos e não teve que pagar o condomínio. Pô, eu já vi alguns. Já fiz alguns, inclusive. Mas é exceção. Eu não vendo exceção como regra, pessoal. Aqui vocês não vão me ouvir falando de coisas que eu consegui fazer excepcionalmente, o que eu vi excepcionalmente. Por quê? Primeiro, eu não consigo garantir nem eu que eu consiga repetir isso novamente em grande escala. Tá? E segundo, que se cria uma ilusão de que, cara, conseguiu uma vez, você vai conseguir a segunda, a terceira, a quarta. Não. Eu já ajudei colegas meus que fizeram e deu errado. O cara me ligava e falava, cara, pelo amor de Deus, ferrou, deu errado, me salva minha pele, o que você faria? Cara, eu pegar, falar, tem essa decisão aqui assim, que eu consegui usar ela tal, e, cara, não deu certo. O cara teve que pagar o contrato de alienação fiduciária. Então, de novo, eu tenho uma responsabilidade muito grande com quem me assiste, com a minha carreira, né, com todos os leilões que eu já assessorei, que são meus amigos, com os meus clientes, com o mercado de leilão, porque eu vivo disso há muitos anos. Então, de novo, vocês não vão me ver tratando de exceções. Até nesse caso, só para reforçar, em casos que a gente não tem informação do valor do débito, questões assim, a gente nunca aconselha aqui, pode ligar e testar, a gente nunca vai aconselhar dar lance. A gente vai aconselhar fazer uma proposta, condicionar a apresentação do valor, condicionar ao juiz de fato decretar que a pessoa não vai ter responsabilidade e tal, porque senão é isso, às vezes é um investimento, é um sonho que se torna um pesadelo, se torna uma tragédia, com função da dívida. E o cara se baseia no que você falou, né, Rafa? E isso é complicado. E mais do que isso, pessoal, por mais que o juiz aceite essa proposta, a gente tem que lembrar de um segundo ponto. Essa decisão é passível de recurso. Então, assim, entrou com uma proposta, deu certo, pé no freio, cautela, vai para a segunda instância, briga por aquilo. Meu, na hora que essa decisão transitou em julgado, não tem mais o que fazer, beleza. Aí você respira tranquilo, né? Mas aí, de novo, essas operações, muitas vezes, requerem uma coisa que o arrematante não tem, e isso eu acho um problema, chama-se paciência. Isso é o mal do brasileiro. O brasileiro quer ganhar dinheiro rápido. Muito dinheiro rápido. Por isso a gente é o país da bet, né? Por isso a gente é o país do jogo do tigrinho, por isso a gente é o país da fraude dos investimentos que vão te pagar 100, 200, 300% em 6 meses. O que eu acho que a gente precisa conscientizar no mercado de leilão é que, sim, dá para fazer ótimos negócios. Leilão judicial é um ótimo negócio, mas requer duas coisas. Primeiro, paciência para discutir algumas questões se precisar no processo. E segundo, cara, que você não vai ganhar, muitas vezes, na operação em 6 meses, 1 ano. E isso eu escuto demais de cliente que me procura e fala, pô, Daniel, quanto tempo demora? Cara, não sei. Aí você fala, não sei, não, mas pô, uma média. Aí você fala uma média muito alta, o cara fala, não vale a pena. Mas eu falo, cara, eu prefiro que você não entre, e eu estou te falando uma média alta para você realmente pensar, do que entrar com uma expectativa que pode não acontecer. Eu já vi carta de arrematação sair em 1 mês. Que o cara não... Pô, o juiz foi rápido, o cara não entrou com embargos, não teve nenhuma discussão, e saiu. E já vi, cara, leilão ser cancelado depois de 12 anos. Que o leiloeiro que eu trabalhava dava pulo na altura do teto porque teve que devolver a comissão. 12 anos depois, corrigida. Cancelou. E o cara ficou 12 anos com o dinheiro parado no processo. Mas assim, se o cara levasse o imóvel, era um prêmio da Mega Sena. Então, tem situações e situações. O cara esperou feliz da vida, tudo bem, deu errado. A gente esperou sabendo disso. Foi um cara consciente, falou, cara, eu não preciso desse dinheiro. Para mim, é um risco controlado que vale a pena correr. Mas, Rafa, vamos lá, até para a gente encerrar o tema aqui, para não ficar um episódio muito extenso. Inclusive, o senhor está convidado para voltar
para a gente falar de algumas outras questões importantes. Quero você participando mais aqui com a gente. Mas vamos lá, pessoal. Resumindo, Rafa, leilão judicial, dívida de condomínio que tem contrato de alienação fiduciária no imóvel. Hoje, dá para arrematar sim ou não? Primeira pergunta. Não é bem com sim ou não. Dá para arrematar com essa decisão do STJ. Boa. Segundo ponto, você arrematando, você vai levar a propriedade do imóvel ou vai levar direitos? Hoje é propriedade. Perfeito. Então, pessoal, estou deixando isso claro, porque é um tema que, de novo, tem uma decisão do STJ, a gente não está falando nenhum absurdo aqui. Segundo, o Rafa está nesse grupo também, teve uma discussão num grupo desses de leilão no WhatsApp, que mandaram essa questão, e para quem não sabe, fui eu que respondi falando sim, arremate. Dá para arrematar, vai tranquilo. Aí virou um bololô lá, meu. Não, porque não dá, porque é direitos, e o banco vai ser lesado, é um problema. Falei, pessoal, cara, tem uma decisão do STJ. De novo, órgão máximo que julga esse tipo de questão de lei infraconstitucional, que é o caso que está sendo discutido. Decisão da sessão e não da turma, porque até as turmas divergiam. Então, hoje, podemos falar aqui com tranquilidade, embasado na decisão do STJ, a jurisprudência mais do que forte. Cara, dá para comprar e você leva a propriedade, não os direitos. O que não quer dizer que vai ser rápido, fácil, sem discussão, sem talvez ir atrás de tentar resolver isso de forma administrativa, judicial, o que quer que seja. Não é que a gente está te vendendo, como você falou, o pessoal gosta de ganho rápido. Não estou garantindo que vai ser rápido. Estou garantindo que a decisão faz sentido e dá para acontecer. E dá para fazer, mas, de novo, tempo, prazo, vai precisar contratar advogado, com toda certeza, vai precisar entrar no processo. Pessoal, leilão judicial, de novo, se você não é advogado, você vai precisar de um advogado para te entrar no processo. Isso em qualquer tipo de leilão. Por quê? Cara, de novo, vamos lá, arrematei o imóvel de R$1 milhão. Coloquei R$1 milhão no processo. 1 milhão. Cara, você não vai ter alguém te representando, cuidando do seu dinheiro, falando, excelência, enquanto não sair a carta de arrematação, enquanto eu não registrar esse imóvel no meu nome, ninguém levanta esse dinheiro, ninguém toca nesse dinheiro, ninguém chega perto desse dinheiro. Pô, é o mínimo. Você não vai ter alguém ali pedindo para você tomar posse desse imóvel? Então, assim, é básico. Você precisa de um advogado para alguns trâmites. Né? Um grande player aí do mercado de leilão, Vende Curso, me ligou um tempo atrás, essa história para se contar. Muito legal, porque é isso. Ele falou, Daniel, pô, eu preciso... Como é que eu entro com uma carta de sentença? Eu falei, carta de sentença? Pô, sei como é que faz, tal. Mas por quê? Ele, não, cara, o juiz está demorando demais para soltar a carta de arrematação, não teve recurso, passou o prazo, nada acontece. Eu falei, tá bom. Mas você já quer fazer a carta de sentença? O que o juiz fala? Que ligou lá no cartório? Ele, não. Eu falei, você tem advogado? Não. Mas você quer fazer carta de sentença? Cara, você nem cutucou o fórum para dar andamento. Você acha o quê? Que o juiz vai expedir isso em 30 dias por conta dos seus lindos olhos verdes? Cara, você precisa ir lá, né, se manifestar, você precisa estar no balcão, perguntar, falar, oh, e aí, a carta esqueceu? Pô, dá andamento, meu, já passou o prazo. E o advogado vai fazer isso. Com toda certeza. E assim, mais uma vez, eu falo isso direto, advogado de leilão, cara, tem que trabalhar no dia 1, não no último dia de prazo. Porque o dinheiro estava parado, o tempo é dinheiro. Então, o advogado de leilão tem que pensar diferente. Tem que encher o saco do fórum, tem que encher o saco do cartório, tem que encher o saco do juiz, tem que falar com o diretor da vara. Cara, tem que fazer o negócio andar. Então, aí, de novo, o pessoal acha que, pô, não, vou fazer a carta de sentença ali, vou resolver o problema. Não, cara, você não fez nada, você deixou o processo parado. Não pode. Tem que cuidar bem do processo. Pessoal, acho que a gente conseguiu dar aqui um belo tapa no tema aí, é o tema do momento dos leilões, tema polêmico,
tema que muita gente tem dúvida. Então, vou fazer um quadro de resumos aqui. Dívida de condomínio, leilão judicial de dívida condominial, pode ser levado à propriedade do imóvel, penhora-se a propriedade e não os direitos, leva-se a propriedade a leilão, desde que o banco tenha sido intimado. O banco pode chegar e pagar a dívida condominial e entrar com ação de regresso contra o devedor, tá? E eu acho que é isso. Então, acho que a gente esclarece um tema que estava aí polêmico, muita gente pedindo para a gente falar sobre isso. Trouxe um convidado super especial para falar sobre o tema, meu amigo Rafa. Rafa, suas considerações finais que você quer falar aí para a galera, deixa o seu recado. Cara, esse é um tema bem legal. Acho que a gente conseguiu pontuar bem os pontos principais aí mesmo, as questões que mais envolvem aí as dúvidas dos interessados. Mas a gente fica aí à disposição para nos comentários aí, se surgirem dúvidas, a gente volta para responder. Eu acho que a gente nunca vai conseguir matar todas as dúvidas que todo mundo pode ter num papo rápido desse, mas a gente consegue passar um panorama legal aí da situação e a gente continua aqui embaixo nos comentários. No mais, eu acho que foi, como a gente falou, uma decisão, nesse primeiro momento, favorável aos arrematantes, aos interessados em participar dos leilões e tudo mais. Acho que foi legal, acho que foi necessária, e vamos ver como isso vai arredondando daqui para frente. Cara, agradeço muito o convite, é um prazer sempre trocar essa ideia com você, você é um amigo meu mesmo, de verdade, um parceiro. Começou como uma referência, porque o cara é old school aqui no mercado de leilão, o cara é raiz, e hoje a gente não deixa de ser referência, mas agora a gente é amigo, então sempre um prazer participar aqui com vocês e sempre que precisar, conte comigo. Obrigado, Rafa. O Rafa é um dos caras mais gente boas que eu conheci no mercado de leilão. O cara é 10, sabe tudo de leilão. Para mim foi um prazerzaço ter aqui você conversando comigo. Pessoal, siga a Dê um Lance nas redes sociais, né? Dê uma olhada no site deles aí, tem muita oportunidade de leilão judicial, principalmente. Então, acompanhem. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, pela atenção, por esclarecer um tema tão importante, por estar trocando aqui comigo sobre um tema tão importante. Pessoal, vamos voltar a gravar com força aí os nossos conteúdos, né? Eu sei que a gente estava em dívida com vocês, mas muita coisa acontecendo, mas a gente quer voltar, quer tocar esse projeto com muita seriedade, trazendo gente do mercado de leilão para falar com vocês, para tirar dúvida. Inclusive, se tiverem sugestões de tema, deixem aqui nos comentários, curtam, compartilhem. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por estarem nos assistindo, e até a próxima. Tchau, tchau!